Nessa? Boa noite, com a ideia do jornalista Diogo Oliveira. Hoje vamos começar a Sabatina do Alô, né? Sabatina do Alô foi uma concepção do jornalista Diogo Oliveira e a gente resolveu transmitir. A gente vai transmitir aqui direto do estúdio do Alô Sergipe. A gente vai transmitir via Instagram, via TV Alô e também pelo Facebook do Alô News. Você vai falar aqui para mais ou menos, candidato, 50 mil pessoas. E daqui a pouquinho, quando a gente vai começar a entrevista, você vai ser sabatinado por mim, Júnior Valadares, pelo jornalista do portal Diogo Oliveira. E vocês estão aqui com o candidato ao governador do estado de Sergipe, policial militar, bacharel em ciências econômicas, 41 anos, né? Exatamente. Muitas batalhas, muita coisa pela vida. Foi candidato a prefeito de Estância, né? Nas eleições de 2016, obteve a votação, despontou e hoje vai disputar a eleição pelo governo do estado pelo PSOL. Pelo PSOL. Né? O Partido Socialista, Partido Socialista da Liberdade. Isso. Vou começar, viu? Certo. Vamos lá, vamos partir logo para tentar bater, que a vice está aqui, diz que a vice logo. Como é que o policial militar é candidato pelo Partido Socialista que tem a liberdade de poder discutir coisas que dificilmente é discutido na caserna, é discutido na Polícia Militar. Como é que você se vê dentro do ambiente? Você é o patinho? Veja, Júnior Valadares, né? Diogo Oliveira, internautas, né? Boa noite. É uma grande alegria estarmos aqui nesse momento importante. Minha vida é pautada pela coerência, né? Antes de ser policial militar, já tenho 20 anos de carreira, mas antes eu tive uma formação democrática e cristã. Foi dentro dos movimentos das pastorais sociais que eu me encontrei como ser social, né, da pastoral da juventude, e lá, junto mais próximo, a chamada teologia da libertação. Né, dentro do ambiente da escola pública, lá no meu município, lá da Estância, tive participação no movimento estudantil. Né, fui contemporâneo de uma turma muito boa, inclusive elegeu vereadores, né, fizemos lutas lá em defesa da educação, lá em Estância. E logo em seguida eu consegui adentrar, né, na Universidade Federal de Sergipe. Na época, né, 1% dos negros da universidade, eu compunha esse 1%. Lá fiz o curso de Ciências Econômicas, na leitura de uma sociedade buscando igualdade social, né, tivemos contato também com leitura de esquerda, e aí fui formando essa concepção de que eu deveria estar do lado dos oprimidos, do lado daqueles que lutam por direito. Em 1998, prestei concurso público, entrei na Polícia Militar, da qual eu tenho uma identidade sim, porque presta um serviço à comunidade, tem uma aproximação com todos os setores. A Polícia Militar tem essa facilidade de se relacionar com setores médios, setores de classe alta e os setores mais dos trabalhadores. É uma profissão espinhosa, porque sempre, ao estabelecer o cumprimento da lei, sempre um dos lados fica descontente. Mas mesmo assim, mantive a minha coerência próxima aos direitos humanos e cumprindo a minha missão constitucional. Enquanto eu fui candidato 2 vezes pelo PSOL, 3 vezes pelo PSOL na Estância como candidato a prefeito, antes de uma militância rápida pelo Partido dos Trabalhadores, junto ao professor Dudu, que é o presidente da CUT, foi meu professor de História lá no Walter Franco, mas também me ensinou os caminhos, né, da luta social. E disputei 3 eleições, ninguém nunca me questionou por ser policial militar, estar na esquerda. Mas ao disputar um cargo importante, que é o cargo de governador, setores da própria esquerda, chamada vanguarda, começaram a questionar, como hoje setores da caserna, né, meus pares e alguns superiores, claro, falando politicamente, me questionando por que está na esquerda. Né? Inclusive a grande imprensa nacional nos procurou, já que a participação dos militares no campo da política, da militância eleitoral, estão aí vários candidatos disputando o poder executivo. Eu sou o único candidato militar que disputa pelo lado da esquerda. É um grande desafio internamente de dialogar e mostrar que nós temos coerência, né? Combatemos a corrupção, mas também nós temos lados, né, do lado dos movimentos sociais. Né? Hoje o pessoal tem uma grande aliança, o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, tendo aí um expoente que é o Guilherme Boulos, né, que é o candidato a presidente da República com 16 anos de labuta aí junto aos movimentos sociais. Então nós sempre estivemos
do lado dos trabalhadores, daqueles mais oprimidos, daqueles que se organizam para sobreviver. Então, tenho tranquilidade, porque isso é a minha história, não é coerência. E a eleição de 2016 nos projetou no âmbito de Sergipe, porque obtivemos 27% dos votos no 5º colégio eleitoral, numa cidade industrial, numa cidade marcada pela cultura, né, pela a primazia de ter a imprensa nascida na minha cidade. E hoje estamos disputando o governo do Estado, no momento em que a esquerda sergipana precisa se reorganizar, porque perdeu seus grandes líderes, e o governo que está aí é um governo fruto desse momento de frente popular, mas que cometeu erros gravíssimos de atrasar salários. Eu sou servidor público até o momento que meu salário não foi depositado na minha conta, né? Além de outros setores, ampliação da violência, questão do desemprego. Então tem várias situações que nos levam a acreditar que o setor progressista, que lutou contra o golpe, que lutou contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que se opôs ao governo Temer e aos seus aliados, podem sim optar por uma via, né, mais concreta, mais sólida, que não representa só o pessoal. Você não está se entregando não, né? Você está dizendo que ganha mais de 3 mil, né? Porque segundo o governador Belivaldo Chagas, tem pago até quem ganha 3 mil até o dia 30, então você vai receber dia 12. Ganha um pouquinho mais do que os 3 mil, né? Não, o policial militar, eu sou o cabo da polícia há 20 anos, a gente ganha 6 salários mínimos. Está lá no teu portal da transparência, né? É só o pessoal procurar. Transparência Sergipe, Márcio Souza Santos, e você verá qual é o valor que ganha um cabo de polícia, né? Um cabo de polícia é viúvo, pai de 4 filhos, um neto, né? Que tem um veículo declarado no meu na minha declaração de bens, na declaração de bens eleitoral, um veículo Gol e uma casa financiada. É com isso que a gente sobrevive, né? E cria nossos filhos com dignidade, buscando o melhor para a sociedade, dá uma contribuição na disputa eleitoral, acreditando sim que é possível governar esse Estado, né, com uma nova visão da política. Você acabou de se apresentar, disse que é viúvo, pai de 4 filhos, avô, isso, pela primeira vez. vez. Como é que você concilia a vida de pai, de avô e a vida de político, principalmente agora? Momento eleitoral, momento complicado, muitos compromissos. Como é que tá fácil sua vida? Não deve estar, né? É uma grande luta, mas ao longo do tempo sempre pautamos em organizar bem a família. Temos uma família que nos ajuda muito, inclusive tanto do meu lado como também dos avós, as tias maternas. Então nós temos, graças a Deus, uma família muito unida. Tenho irmãos aqui em Aracaju que trabalham na Guarda Municipal, tenho grande solidariedade dos amigos. Então, ao me retirar da minha residência para percorrer o estado, já estive hoje em Propriá, né, em outros municípios, estou aqui em Aracaju. Então nós temos, graças a Deus, um ambiente familiar que nos ajuda bastante, né? Eu tenho um filho de 10 anos, o Júnior, tenho o Felipe de 13, a Thalita de 17 e a Maria Eduarda, que tem 19 anos, foi quem me deu o netinho, o Pedro Lucas, né? Então a gente concilia, né? Quando chega em casa tarde da hora, ainda vai cuidar dos afazeres, complementar as situações da casa, encaminhar para que os filhos vão para a escola. Então é uma visão que a gente vem vivendo nesses últimos 3 anos, mas que dá tranquilamente para lidar com a política e a vida pessoal. Márcio, você, antes de você fazer uma pergunta, Diogo, eu só queria atentar ao internauta e perguntar a Márcio, você vai deixar de ser comandado, se você ganhar o governo do Estado, para ser comandante-chefe, né, das polícias militar e civil. Você vai ser comandante-chefe. Como é que vai ser comandar? Você cabo, vai comandar sargento, tenente, capitão, tenente coronel. Como é que vai ser isso aí no seu coração? Isso. Veja, vai ser uma relação institucional, né? Na posição de governador, me torno o mais antigo da tropa, né? Estarei no comando dessa tarefa, que é uma missão ser governador de Sergipe, e uma colaboração com meus superiores, com meus pares, do ponto de vista de buscar o que é essencial da institucionalidade, que é o bem comum, do ponto de vista da segurança pública, promover, né, uma segurança pública, uma cultura de paz no nosso Estado, que a gente precisa resgatar. Então eu estou muito tranquilo, até porque eu conheço boa parte do oficialato da minha instituição, os meus superiores, tenho uma boa relação com meus pares. Quem trabalhou com o Márcio Souza sabe da minha coerência, da minha dedicação junto às minhas atividades, né, e com certeza teremos um bom tratamento também com os delegados, agentes da Polícia Civil, os bombeiros. Então toda a área de segurança, com certeza, teremos um bom relacionamento, como também a área da educação, da saúde. O servidor público, eu sou um servidor público e ao término de 4 anos, não vou voltar para o da Vitória, não volto
a minha carreira, que seria muito interessante, porque a Constituição ela nos corta esse direito de permanecer na carreira. Isso é uma coisa negativa, mas a legislação é o que está vigorando, né? Mas vou continuar sendo esse sergipano, contribuindo com as lutas, mas colocando na história, né, o momento único de restabelecer o funcionamento das contas públicas, das políticas públicas e dos investimentos sociais e de obras no nosso Estado. Agora, o senhor falou em cultura de paz, mas é também necessário que a polícia, em certos momentos, repreenda. Caso o senhor seja eleito governador, quais as políticas que o senhor vai implementar para diminuir o número de homicídios no Estado, de tráfico de drogas? Quais as políticas que você vai implementar para que a criminalidade no Estado seja reduzida? Isso. Primeiramente, dizer que nós pensamos um modelo de segurança diferenciado do que está aí. Né? O que está aí, do ponto de vista institucionalizado, estrutural, é de guerra às drogas. Né? Ou seja, eleger um inimigo e abater esse inimigo como se resolvesse os problemas. Claro, a polícia precisa cumprir o seu papel, e ela cumpre. Né? Ela tem um grande índice de prisões, certo? O grande problema é que ao aprisionar essas pessoas, não resolve o problema. Então, apenas com a opressão não vamos resolver o problema. A polícia precisa ter o seu papel e tem que ser um papel preventivo. A polícia militar, em sua essência, ela é prevenção. Né? Então, a gente está muito atuando no combate à criminalidade. Então, nós temos que prevenir a presença da polícia, melhorar a relação com a sociedade, uma polícia de proximidade. Isso não diz respeito apenas à atuação individual, mas uma atuação do ponto de vista estratégico que podemos ter dentro das polícias, tanto civil como militar, dotar com mais inteligência, com mais investimento, fortalecendo esses elos e tanto a formação, o treinamento. Nós sabemos que precisamos investir muito em treinamento, na defesa pessoal, como formação contínua, na questão do tiro policial, que a gente precisa praticar muito mais. O Estado dá muito pouca possibilidade de prática do tiro policial, da defesa pessoal, melhorar as condições de trabalho, né? Questão da estrutura na capital e no interior. Né? Nós precisamos atuar nas divisas do nosso Estado. Isso aí é muito importante. Saímos agora no debate com o sindicato do Fisco, né? Ou seja, que tem uma parceria nas fronteiras entre a atuação da polícia administrativa, que tem que arrecadar bastante, cada vez melhor, mas também junto com a polícia militar, que tem que estar nas divisas. Né? A questão da integração um sistema de monitoramento de câmeras nos principais redutos populacionais, que esteja engendrado junto com o setor privado, que já tem uma grande rede de monitoramento, que precisa integrar. Então, mas isso precisa de investimento, precisa de levar isso com seriedade. Né? A juventude, ela precisa também, ela que é o principal alvo do encarceramento do Brasil, a juventude, jovens, negros, e muitos deles que não conseguem nem concluir o ensino médio. Então, tem que ter políticas públicas no médio e longo prazo. Precisamos ter uma ação mais imediata nas periferias, do ponto de vista de fazer o papel do Estado, não só a presença da polícia. O que é mais comum é que a polícia seja algo mais presente nos interiores. Lá você vai para o interior, você não vê a presença do Estado. Em outros setores você não vê a justiça, você não vê a questão da advocacia pública, né? Então você não vê, você só vê a polícia. Então você precisa aumentar a presença do Estado geograficamente, né, no Estado, para que a gente possa ter outros atores envolvidos no papel da segurança pública. O senhor falou em parcerias com a iniciativa privada, a questão da segurança. O pessoal aqui em Sergipe, e focando no senhor como administrador, seria um administrador sem preconceito em fazer parcerias com a iniciativa privada? Veja, quando a gente faz parceria, a gente deixa bem claro, né? Existe uma PPP chamada Parceria Público-Privada, Júnior e Diogo. Essa parceria nós não faremos, né? Como alguns estão prometendo fazer uma parceria público-privada na área de saneamento básico ou na gestão do Hospital do Câncer. Não. O investimento tem que ser público. O setor público tem que ser responsável pela gerência dos serviços, né? E pela manutenção. Quando eu digo parcerias, porque do ponto de vista da segurança pública, o setor privado, as empresas privadas, as lojas já têm o seu serviço de monitoramento. Aí eu digo, por que não fazer essa parceria, de integrar essas informações, né? No último final de semana foi ocorrido um homicídio lá no bairro Cidade Nova,
né, de um cidadão que tem problemas mentais. E como foi que a polícia conseguiu chegar? Não foi com o sistema de monitoramento público, foi com câmeras do setor privado, que registraram o momento. Se tivesse integrado, né, nós teríamos essa informação mais rapidamente. Então, esse tipo de parceria nós vamos sim buscar junto ao setor privado. Aquela parceria em que o setor privado, né, buscando lucro, vê uma oportunidade de negócio junto com o setor público, essa parceria nós não teremos. Márcio, você falou, inclusive aí agora, você falou que o Hospital do Câncer. O Hospital do Câncer é talvez um dos maiores ralos da história de Sergipe. Foram gastos muitos milhões, única e exclusivamente para se fazer a terraplanagem do terreno. Depois o governador Jackson Barreto foi, assinou a ordem de serviço para a construção do hospital. Logo após, a empresa, me parece que não teve condições de realizar o serviço, o contrato foi devidamente cancelado e o Hospital do Câncer continua sendo o sonho da comunidade sergipana. Você falou em Hospital de Câncer. Você pretende visitar o Hospital do Câncer de novo, se eleito for? Veja, é um tema importante que sempre é tocado no momento eleitoral. Claro que a população sergipana que sofre com essa doença maligna, esse grande problema da atualidade, né, precisa ter uma assistência. Agora, tratar essa questão do ponto de vista eleitoreiro, puramente eleitoreiro, Júnior, eu não vou fazer. Eu não vou assumir compromisso como plataforma do meu governo construir o Hospital do Câncer. Embora o nosso candidato a presidente, Guilherme Boulos, ele tem colocado que Sergipe é um dos únicos estados que não tem um Hospital do Câncer. Ou seja, ele está se comprometendo enquanto candidato a presidente, caso eleito, ele tem uma parceria com o futuro gestor, seja Márcio Souza ou outro que a sociedade escolha, né? Então ele tem esse entendimento, mas ele está concorrendo ao cargo de presidente e sabe que o aporte de recursos para manutenção, não só a construção, porque o grande problema do setor público não é construir, é fazer funcionar, é o custeio, são os insumos, são os recursos humanos que precisam ter recursos destinados no seu orçamento. Então nós não temos hoje, na nossa plataforma de governo, dizer, nós vamos construir em 4 anos um Hospital do Câncer. Não. Nós vamos qualificar a política pública de assistência aos pacientes, né, da oncologia. Nós vamos ampliar, nós vamos colocar investimentos na ampliação da radioterapia, da quimioterapia, de outros procedimentos, tanto na prevenção como no combate. Isso aí a sociedade pode ter certeza, porque a cada dia, né, a gente perde jovens, pessoas mais velhas, ou seja, vidas que poderiam ser preservadas. Então, não assumirei publicamente que vou construir em 4 anos um Hospital do Câncer, até porque é um custo muito alto. Foi já feita política com essa situação. Então, nós vamos ampliar os serviços com seriedade, né, para que a gente possa chegar, assim, no momento em que, veja, se eu estou dizendo que vai ter segundo turno, e espero estar no segundo turno, os 8 deputados federais, os 2 senadores, gostaria de depois de fechado o segundo turno, primeiro turno, sentar com eles e dizer, olha, as emendas de bancada dos próximos 4 anos virão para a saúde. Aí eu vou poder estar aqui de volta no segundo turno e dizer que vou construir o Hospital do Câncer, porque estou fechando um compromisso publicamente com toda a bancada de Sergipe, que as emendas de bancada serão para a saúde. Aí eu terei sim condições de garantir e buscar meios também de ampliando a arrecadação, diminuindo nossas despesas, construir um Hospital do Câncer. Mas você falou aí agora que você, inclusive, eu acredito nisso. Eu acredito que a construção do Hospital de um Câncer agora, não que seja desnecessário, é necessário. Mas o sistema funcionando, para você imaginar, eu conheço um pouco do sistema, o USE funcionando a todo vapor, o Hospital de Cirurgia funcionando a todo vapor e mais 2 máquinas no estado, conseguiriam zerar a fila de pacientes em tratamento oncológico, pelo menos das máquinas. Não sei a quimioterapia. Isso. Mas a radioterapia do câncer seria mais 2 máquinas conseguiriam zerar a fila. Isso. Então eu lhe pergunto, você falou que poderia fazer com que o sistema funcionasse, é uma solução mais barata, uma solução mais até imediata, né? Zerar a fila do câncer. E para que então a construção de Hospital do Câncer? Seria para manter a retaguarda e funcionar tudo dentro de um hospital? Eu creio que sim. A ideia do Hospital do Câncer é concentrar, né, todo o tratamento dentro dessa unidade hospitalar que
querem construir. Lembrando que por Sergipe ser muito pequeno, né, ou seja, e a proximidade tanto da Bahia como de Alagoas, muitos brasileiros que moram nesses estados viriam para o nosso Hospital do Câncer. Então precisaria ter uma grande parceria também com o governo da Bahia e o governo de Alagoas, que eu tenho certeza que estão com seus hospitais superlotados. E aí seria também uma saída para essa população que viria para Sergipe buscando também essa alternativa. Então, não basta apenas construir, nós vamos ter que gerenciar também uma demanda crescente, e se é SUS, teremos que também atender esses irmãos brasileiros que moram na Bahia e que moram em Alagoas. Não dá para pensar que só vai atender o nosso povo de Sergipe, né? Então tem que ter investimento. O SUS, infelizmente, o nosso cartão do SUS ainda não funciona como deveria, do ponto de vista do cadastramento das enfermidades, né, do histórico do paciente, como também da identificação de onde esse paciente está sendo atendido, para que sejam repassados os recursos que são compartilhados do SUS. Você que está assistindo nossa sabatina, você está assistindo tudo aqui, você do Insta não, né? Você do Facebook. Mas você que está acompanhando através da TV Alô, no portal alonews.com.br, você está recebendo a transmissão aí com imagem de cinema, imagem 4K. Então, se você quiser, você pode chegar lá na sua Smart TV, ligar no YouTube e lá no nosso canal que você acompanha na sua televisão. Vamos lá, Diogo. Agora, o pessoal aqui em Sergipe, diferente de outros estados, como o Rio de Janeiro, por exemplo, ele não tem forte atuação na política oficial, no parlamento, mesmo no executivo. Caso o senhor fosse eleito, como é que o senhor iria governar? Porque com certeza não teria a maioria. Mas como é que você iria governar com partidos da oposição, lá de Derivaldo, lá de Eduardo Amorim, Valadares Filho? Como é que o senhor iria administrar essa questão do parlamento para negociar as questões políticas? Isso. Então, Diogo, é verdade, o pessoal tem aí uma trajetória em Sergipe já de 14 anos, não conseguiu nesse período eleger mandatos, né? Mas a nossa candidatura em instância é de 366 candidaturas que o pessoal lançou no Brasil todo, nós somos a quinta mais votada, né? Até o próprio Marcelo Freixo, que foi para o segundo turno, com apenas 18%, não obteve no primeiro turno a votação que nós obtivemos de 27%. Né? Então, primeiro é dizer que o pessoal, a nossa candidatura em instância foi a que mais mostrou competitividade. Tem algum vereador eleito em instância? Não, em Sergipe não, faltou 300 votos. 300 votos. 300 votos faltou para elegermos um companheiro lá da região praiana, que concorreu conosco nas eleições de 2016. Mas lembrando que, para responder a sua pergunta, mas a legislação mudou, né? Hoje o partido, mesmo não alcançando a chamada coeficiente eleitoral, ele concorre a chamada sobras, quando não ocorre, né, que todas as 24 vagas, agora deputado, por exemplo, atingem um coeficiente. Se essa regra estivesse em vigor em 2016, nós teríamos um primeiro vereador eleito do PSOL e seria na cidade da Estância. Mas voltando à questão da governabilidade, nós sabemos que eleito governador será em 2 turnos. Essa eleição, ninguém ganha em um turno. Primeiro, não há favorito. Segundo, há um desgaste da classe política e nós não temos contribuição nesse desgaste. Terceiro, as pessoas hoje estão desencantadas com a política e vai ter um alto índice de votos brancos, nulos e abstenções. Nós fazemos o contrário, convidando o eleitor a participar do pleito eleitoral. Então, se vai ser em 2 turnos, nós já saberemos, né, caso indo para o segundo turno, quem serão os 24 deputados estaduais de Sergipe. E aí nós precisamos ter relação republicana de entender quais são esses novos 24, né, para um novo mandato, que tem uma mínima identidade com o projeto que nós estamos defendendo. Um projeto sério, transparente, né, e transformação para Sergipe. Então, com certeza, conversaremos com aqueles que têm uma trajetória, uma disposição de construir algo diferenciado, porque sabem como, se chegarmos no segundo turno, esse dinheiro, nós temos apenas R$14.622 de fundo eleitoral, né? Por enquanto é o que tem depositado em nossa conta, né? Então não temos grandes empresários, claro, na condição de pessoa física, depositando dinheiro em nossa campanha, até porque nós não queremos esse tipo de comprometimento. Então nós sabemos que tipo de candidatura está sendo apresentada, né, através dos meios de comunicação, da mídia, que tipo de candidatura é a candidatura de Márcio Souza e de Simone Rocha, que compõe a nossa vice nesse ideário. Então nós teremos uma governabilidade, primeiro,
qual foi o termômetro do último período? A questão do golpe parlamentar e a ofensiva contra os direitos sociais. A reforma da Previdência, a terceirização, reforma trabalhista. O que foi que o setor progressista de Sergipe fez? Foram às ruas e fez, inclusive, que os nossos parlamentares de Sergipe mudassem de opinião. Mas esse setor progressista que você falou agora nesse momento era composto por Belivaldo Chagas, o Jackson Barreto, pelo PT, e hoje eles se juntam contra o PSOL. E aí, como é que fica isso? Como é que você imagina que você vai para um palanque, que você vai fazer uma campanha franciscana, como você disse, Isso. Difícil, que precisa de recursos financeiros, não os tem. Como é que você vai pregar a história do golpe, se outros candidatos também estão também pregando essa mesma história? Exatamente, entender o que aconteceu em 2014. Esse governo que está concluindo agora, dia 31 de dezembro, né, ele disse que a outro lado ia quebrar o Estado. E quem foi que quebrou o Estado? Quem é que está trazendo os servidores? Quem está dificultando, inclusive, o pagamento dos terceirizados? Porque se você não paga Quem quebrou o Estado foi Jackson Barreto e Belivaldo Chagas? O governo atual. Né? Jackson Barreto e o Belivaldo Chagas. Na medida que ele atrasa salários, na medida que ele não toma conta das contas públicas, não faz o dever de casa, ele aprofunda a crise institucional, a crise financeira que esse Estado enfrenta. Por exemplo, o fechamento dos postos de arrecadação do Estado. Né? Hoje restabeleceu mais, tiveram 2, restabeleceu mais um. Então isso mostra que houve uma desconstrução da Secretaria da Fazenda, né? Não cumpriu o dever de casa. Então nós entendemos que quem votou nesse governo elegendo o chamado menos pior, porque é bom lembrar a sociedade sergipana que há 4 anos atrás nós tivemos uma candidata a governo, a professora Sônia Meire. Qualificou o debate, nos representou de forma excepcional. É que sua candidata ao Senado Federal, isso, né? Isso. Nós temos duas candidaturas ao Senado, na verdade, o professor Josimário Mick e a professora Sônia Meire, que estão aí disputando essa vaga tão importante. 2 professores que mostram nosso compromisso enquanto partido também com a educação. Então, voltando a essa análise, né? Esse setor que naquele momento não votou na professora Sônia Meire, mas não votou não porque ela não apresentou um projeto adequado, importante para a Sergipe, porque queria evitar o menos pior. E aí votou nesse governo. E agora está decepcionado. O servidor público que se com o salário atrasado, o problema grave da previdência pública e as questões relacionadas à segurança pública, a questão da infraestrutura das rodovias, né? Todo esse arcabouço de problemas que Sergipe está aí, né? Nós acreditamos que o setor progressista, voltando à nossa tese, né? E hoje nós já temos setores, por exemplo, como o professor Dudu, que é um petista histórico, presidente da CUT, que declarou voto e apoio a Márcio Souza. Né? Ele vota na chapa petista, né? E para o segundo voto ele está declarando voto à professora Sônia Meire, e para o governo está declarando voto a Márcio Souza. Mas não é só ele. Então você acha que quem desconstruiu o Estado de Sergipe foi a própria esquerda que hoje está no poder? Claro. Veja, o que é que aconteceu? Os 2 governos do PT em Sergipe, né? E agora o terceiro governo desse projeto, né? Que era um continuismo desse projeto, só porque ele perdeu fôlego, perdeu musculatura. Ele traiu as concepções básicas das bandeiras históricas, que era o respeito ao servidor público, a carreira do magistério, né? Não atrasar salários, né? Fazer o dever de casa, minimamente. Então, esse atual governo, que é fruto dessa aliança, inclusive essa aliança que o senador Valadares também construiu essa aliança, né? Em 2010, o saudoso governador Marcelo Deda, tentando enterrar politicamente João e Albano, ele chama para o seu palanque uma aliança com Eduardo Amorim, uma aliança com o André Moura, com Laércio Oliveira. Foi um erro? Um erro clássico, um erro grave para a política sergipana, né? Um erro do acordão que se estabeleceu em 1990, né? Um acordão que colocou o saudoso Zé Carlos Teixeira, Albano, João, o próprio Jackson, o próprio Valadares, todos no mesmo palanque de 1990. Hoje se reeditou essa aliança ampla em 2010, que agora todos que estavam no palanque em 2010 procuraram um caminho. E isso facilita. Quanto mais esse setor estiver dividido, melhor para o nosso setor. Porque nós somos a única candidatura da esquerda que combateu o golpe. Porque os companheiros do PSTU têm outro entendimento do que aconteceu com o impeachment. Eles puxaram fora todos, né? Nós estávamos puxando fora Temer. Nós estávamos na defesa dos trabalhadores buscando essa unidade. Então, acredito
que esse setor pode nos dar musculatura suficiente, não ao pessoal, mas uma candidatura que represente, para além dos interesses mais imediatos das categorias. Nós temos uma juventude aí que quer mudança, nós temos aí servidores públicos, nós temos aí, né, setores mais próximos, nós temos também uma aliança no interior do estado, na região centro-sul, onde nós temos base social, né, e política. Então nós acreditamos que todos esses setores unificados podemos ter aí 18%, que é o suficiente para ir para o segundo turno na nossa interpretação. Márcio, então você deixa claro que a esquerda de Sergipe, representada por Marcelo Deda, pelo saudoso Marcelo Deda, por Jackson Barreto, por todos aqueles que estavam no palanque naquele momento, representou o atraso que Sergipe se encontra hoje. Representa hoje, né? Representa hoje. Esse governo atual, né, esse governo aprofundou a crise política, institucional e econômica que o estado de Sergipe. Né? Então, esse governo atual, ele é responsável por isso. Né? Ele virou as costas para o servidor público. Ele não levou à frente a estruturação das rodovias que o governador Marcelo Deda realizou com a Rota do Sertão, por exemplo, a Lourival Batista. Então, nós temos um ambiente econômico e institucional muito problemático para Sergipe e que o próximo governante precisa ter muita clareza, muita prudência e muita coragem de romper esses velhos laços para fazer uma administração mais eficiente, participativa e com controle social. Se você quiser participar do debate, da sabatina que nós estamos fazendo, você pode mandar uma mensagem aí para o 988807445. A produção aqui do Alô News vai aqui passar a sua pergunta para que a gente possa fazer aí ao candidato a governador do estado de Sergipe do PSOL, Márcio Souza. Márcio Souza, você vê assim no futuro próximo a possibilidade da esquerda, do PT, PSTU, PSOL em Sergipe se unir numa candidatura única, por exemplo, para prefeito de Aracaju para o governo do estado em 2022? Veja, infelizmente, primeiro nós acreditamos na reorganização da esquerda, né? A vinda de Boulos para o PSOL, né? Ou seja, uma aliança com o movimento social, algo novo para a questão política, mostra que nós queremos reorganizar a esquerda no Brasil, né? Um debate mais amplo do que a esquerda, não aquele debate sectário, mas de ampliar o debate, sobretudo na resistência do momento político que se encontra, né, pós-golpe, com as reformas do Temer, com a questão da intervenção do Rio de Janeiro, que nós somos contrários à forma como se está se colocando. Então, são várias situações que forçam para a esquerda pensar uma unidade necessária do campo de vista das lutas. Do campo de vista eleitoral, ainda não é possível. Né? Por mais, por exemplo, que o pessoal entenda que o presidente Lula, né, o ex-presidente Lula está preso injustamente, né, ele deveria ter o direito de ser candidato. Isso não quer dizer que nós votaríamos nele, nós temos uma candidatura própria. O Guilherme Boulos está aí mostrando os seus projetos, mostrando com coragem como é que vai administrar e melhorar o país. Nós temos candidatura própria, mas nós queremos que tenha um respeito à democracia. Construir uma opção eleitoral para 2020 em Sergipe é muito difícil, porque em Sergipe setores do petismo chamam o André Moura, que é o líder, né, de Temer no Congresso, de golpista. Chamam o Valadares Filho e o senador Valadares de golpista, né? Chamam o Amorim de golpista, né? Mas tem na sua aliança o PMDB, que é o partido do Temer, né? Tem o PSD, que é o partido do governador. Né? Então, por que não são golpistas? Porque tem interesses imediatos. Então, há uma incongruência, há uma incoerência, e as pessoas estão entendendo isso. O que não pode levar a política para a questão do resultado. Vamos voltar no menos pior para Sergipe? Não. O menos pior deve ser utilizado para o segundo turno. No primeiro turno você tem que votar, são 9 candidaturas, né? Um bom número de candidatos de diversos aspectos políticos, né? Você deve votar em quem você tem mais identidade, com mais credibilidade, que acredita nas propostas e também na história política e no seu histórico. Então, nós estamos pedindo isso, que o eleitor vote, né, vá às urnas e vote em quem você mais acredita. Deixe para utilizar esse argumento do menos pior o segundo turno, que aí você tem que escolher entre 2 projetos políticos que se polarizam aí para o segundo turno. Lembre, você pode participar através do 988807445, é só mandar uma mensagem. Tenho certeza que o Márcio Souza está aqui à disposição para responder a pergunta aí dos internautas. Mas queria lhe fazer agora, vice ou vice vai participar do governo? A vice está livre.
A nossa vice-companheira Simone Rocha, né? Uma mulher, mãe, né? Lutadora social, sindicalista, como também vem da nossa querida cidade de Estância, também é um agente cultural, né? Presente na cultura junina, também na cultura carnavalesca lá das escolas de samba. Então, uma companheira que vem fortalecer essa chapa. O pessoal que tem uma tradição, né, de ter mulheres no majoritário, foi a primeira a professora Avilete, depois agora que contribuiu muito a professora Sônia Meire, também. Então, dessa forma, a companheira Simone Rocha, ela vem contribuir e fortalecer essa chapa. Não apenas para mostrar que nós temos respeito ao gênero, né? A igualdade de gênero, um debate muito importante dentro do pessoal e necessário na sociedade para combater o machismo, né? Para trazer a mulher para dentro da política, né? Então, esse é o papel da companheira, é um papel importante, um papel paritário conosco nessa caminhada, que vem trazer e fortalecer também esse papel da mulher, das políticas públicas para mulheres, né? Então não vai ser apenas no governo algo simbólico, não, vai ser efetivamente estar conosco no nosso cotidiano, gerindo o Estado, os problemas do Estado, para que a gente possa buscar soluções para o nosso Estado. Então a professora vai contribuir, inclusive, para as políticas sociais do governo, do futuro governo de Márcio Souza, né? Sim. Inclusive com as práticas de violência, de feminicídio, de estupro, que estão bem aí em voga, né? Estão bem relacionadas hoje com o ambiente sergipano. A professora vai garantir isso aí para a comunidade sergipana, Com certeza, vai fazer essa luta, vai trazer as mulheres para o protagonismo da política e também da gestão pública. Certo. O Instituto Atatalu, que é o instituto ligado aqui à empresa, ao Alô News, fez recentemente uma pesquisa e se constatou os 5 maiores problemas da comunidade sergipana. Uma delas, e você já registrou o seu programa de governo, no TRE, uma delas é a geração de emprego e renda. O que é que você tem assim como ideia base para combater o desemprego e gerar emprego e renda para esses jovens que estão aqui e também para aqueles mais antigos que estão no mercado de trabalho sem ter a oportunidade de trabalhar? Isso, se a gente tem hoje 17%, né, de desempregados, nós precisamos diversificar a economia, né, diversificar a economia, ter um ambiente econômico, e é importante a questão do turismo. A gente precisa retomar a questão do turismo cultural, sobretudo, mas isso passa também pela melhoria da segurança pública, porque nenhum turista vai querer vir para Sergipe com esses altos índices de violência que são registrados, né? A questão também da agricultura familiar. A gente precisa trabalhar mais, investir mais na agricultura familiar, sobretudo na juventude. A juventude precisa ter fomento para montar associações, fazer arranjos locais produtivos, para que a gente possa dar oportunidade, né, de ter uma produção e que essa produção agregue valor, para que ela possa ter mais lucratividade, né? A gente entende que o poder público precisa fazer sua parte. Quando você paga em dia, você paga dentro do mês, quando você promove também momentos, a reposição inflacionária, você ajuda a ter um efeito multiplicador na economia local, né? O banco do Banese precisa ser um agente fomentador como ele foi pensado anteriormente, e não apenas um agente comercial que tem se destacado na automação, em outros serviços e produtos ofertados à sociedade sergipana, obtendo aí 90 milhões de lucro, mas precisa também voltar essas aí de fomento, sobretudo o chamado empreendedorismo. Então nós temos que ter a junção da diversidade da economia sergipana. Com certeza a indústria também precisa ser alavancada, mas de forma que não onere os cofres públicos, né? Empregos de um salário e meio, aí você faz uma desoneração que se for fazer uma equivalência, dá 4 salários de desoneração. Então esse tipo de desoneração também não nos atrai para ser promovido, mas que as pequenas empresas, os pequenos negócios na capital e no interior precisam ser promovidos e amparados, né, através de crédito, de políticas, de técnicas necessárias para que possam ter mais sucesso do ambiente econômico local. E, claro, promover investimento público, né? Nós vamos construir creches. Aí vocês, como vai construir creche se o Estado não tem essa obrigação? Nós vamos fazer parcerias com os pequenos municípios de 15, de 10 mil habitantes, né, que não têm condições de ter creche
para as mulheres, para as crianças, né, para as famílias. Então nós vamos construir creches, que é um investimento que gera emprego e circula a renda daquela localidade. Como é que o PSOL e o candidato Márcio Souza vê a educação? É um dos problemas que foi constatado nessa pesquisa. Como é que o PSOL e o candidato Márcio Souza prevê que pode mudar e dar um salto de qualidade na educação dos sergipanos? Primeiramente, o magistério precisa ser valorizado, precisa ter sua carreira valorizada, um estímulo, né, na carreira, que ao longo dos últimos anos foi constatado que a classe está totalmente descontente com o que foi promovido, né? Inclusive o atual governo, o governador também foi secretário de educação. Então, primeiro, fazer com que o magistério de Sergipe, né, tenha as condições, tenha estímulo na sua carreira. Como falei anteriormente, vamos investir em creches. E creche hoje faz parte da educação infantil. Começa a educação infantil hoje com as creches. Então nós vamos investir com parcerias com municípios com a questão das creches. O ensino em tempo integral, né, que sempre foi uma defesa da esquerda. Eu não estudei em escola de ensino integral, mas tinha duas ocupações, dos meus 14 aos 18 anos. Eu estava na escola pública e estudava no outro turno no Sistema S, né? Lá em Estância tem um Senai, e era gratuito. Hoje, o Sistema S não disponibiliza um grande número de... Você falou do governador. O governador, inclusive, você diz da valorização do servidor público, dos profissionais do magistério. O governador está sendo acusado pelo Ministério Público Eleitoral de contratar professores sem concurso público. E por causa disso, a campanha dele ficou sob júdice, ele ganhou aqui de 5-2, mas o Ministério Público Federal recorreu dessa decisão ao Tribunal Superior Eleitoral e ele ainda continua sob júdice. Você acha que foi uma atitude correta do governador em fazer essa contratação para o serviço público sem, logicamente, o concurso público? Isso, nós defendemos o concurso público, né? A forma de entrada, né, mais correta do serviço público é o concurso. Nós defendemos isso de forma irrestrita. Então, é importante que tenhamos essa clareza. O concurso público é a porta de entrada para o serviço público, não tem outro caminho. E voltando à questão da educação, nós também temos nosso plano de trabalho, né? Aí se criar uma universidade pública estadual. Né? Nós não temos essa universidade, então nós temos nos próximos 4 anos esse compromisso de criar uma universidade pública para dar mais condições aos filhos dos trabalhadores, né, de acessar também ao ensino superior. Segurança pública. É um grande problema, né, mas nós teremos como servidor da área um grande compromisso com todas as forças policiais, a questão dos bombeiros, que tem um efetivo que precisa ser ampliado para ter mais amplitude do seu serviço em todo o estado, né, vai ser uma prioridade a questão dos bombeiros, né, gradativamente, claro, a reposição do efetivo da Polícia Militar também. Espero que seja uma política não só de governo, uma política de Estado, né? Manter essa reposição gradual, porque o problema é que se deixou muito tempo sem fazer concurso e aí os policiais foram se aposentando, se reformando e criou esse grande déficit de efetivo. A questão, nosso problema é investir na inteligência, né? Tivemos um debate com os delegados e a gente vai ter esse compromisso de investir muito em inteligência, em tecnologia, em prevenção, né? Valorizar os conselhos de segurança nos bairros, nos municípios, certo? Para que a comunidade esteja mais próxima dos líderes, né? Da Polícia Militar, da Polícia Civil, que sentem com a comunidade e se integrem com a comunidade. A comunidade precisa participar desse processo de identificação dos problemas e contribuir. Então, fortalecer esse elo de confiabilidade e credibilidade da sociedade. Cada vez mais que a sociedade acredita na instituição polícia, também teremos mais resultados mais próximos e, com certeza, mais informações. Quem trabalha com informação. Saúde. A questão da saúde em Sergipe, o governo do estado sempre se destacou com a questão da média e alta complexidade, ou seja, as cirurgias, né, a questão dos exames mais complicados, mais caros, né? Então as pessoas procuram o hospital muitas vezes porque não tem um atendimento lá na saúde básica, né? É verdade e é bom reconhecer que houve uma estruturação de postos de saúde, de unidades de saúde pelo governo Marcelo Deda. Ele investiu muito na estruturação desses postos de saúde no interior, criou os hospitais regionais. Mas é necessário
ampliar a funcionalidade desses hospitais, que muitas vezes deixa a desejar. Não tem oferta de serviços como ortopedia, cirurgias seletivas. Nós temos também uma rede de hospitais que não são estaduais, são hospitais beneficentes, como aqui o Cirurgia, o Amparo de Maria, a Instância. Então, nós temos essa rede também que dá um suporte que precisa ser integrada na regulação do serviço de saúde. Agora, é necessário que tenhamos mais investimento em saúde, mais recursos. E com a PEC, aprovada no Congresso pelo governo Temer, ela vai impossibilitar o aumento desses investimentos por mais de 20 anos. Então nós temos que ter uma luta política de revogar essa PEC. Mas dentro da gestão estadual, nós precisamos tirar a política de dentro da saúde. A saúde em Sergipe é muito politizada, partidarizada. As pessoas só têm acesso a muitos serviços se tiverem um deputado, se tiverem um líder político. E isso cria vícios dentro da gestão da saúde pública. No último período, ao fechar das convenções, determinado político saiu de um grupo e foi para outro, saindo do grupo do governador, o governador demitiu toda a diretoria, ou seja, faltando aí 5 meses para acabar o seu mandato. E como é que vai estabelecer uma nova direção? Sem parâmetros. Então nós precisamos profissionalizar a gestão das unidades hospitalares, das unidades de saúde, e não apenas com a política da indicação dos cargos na saúde. Sua assessoria, você deve estar acompanhando a sua evolução nas pesquisas, né? Sim. Datalu fez uma pesquisa, me parece que você ficou em 9º lugar, em último lugar. O bairro Ibope, logo depois veio e você passou para 7º lugar. A pesquisa do Instituto França hoje lhe coloca como 6º lugar, né? Essa é a evolução das pesquisas. E como é que você vê essa evolução? E se você acredita que mais 20 dias de campanha, se você vai estar no segundo turno? Veja, eu tenho experiência política, eu não sou um neófito na política. Eu fui candidato a prefeito da Instância em 2016 e lá eles me deram 8% na pesquisa, e em seguida me deram 11% na pesquisa. Nós acabamos com 27%. Uma campanha de 45 dias. A primeira campanha de 45 dias não é vivida agora, nós vivemos para a candidatura a prefeito. Então nós entendemos que o ambiente continua o mesmo. Qual é o ambiente? A população de Sergipe está calada. Não existe campanha política na rua, não existe entusiasmo pelas candidaturas que se apresentam. Então, teve institutos aí que na chamada espontânea eu fiquei em quarto. Ou seja, depois dos 3 primeiros eu fiquei em quarto. Sendo que o primeiro tinha 6%, eu estava com 0,9%. Significa que o eleitorado lembrava de mim, meu eleitorado lembrava de mim. E agora com essa adesão, como eu estou falando, da base da direção do Sintese, por exemplo, vários dirigentes do Sintese estão fechando com o nosso nome, ou seja, uma base importante. Na medida que a gente cria corpo e musculatura política, a base também dos policiais, da segurança pública, estão também entendendo que o caminho é esse. Então eu acredito que uma campanha que vai acelerar agora, nos últimos 20 dias, nós podemos ter muitas surpresas, sobretudo que a região metropolitana, que é um voto mais arejado, nós temos muita influência na região centro-sul, nós temos mais base social, e temos também, por todo o estado, setores progressistas, ligados a sindicatos, ao movimento estudantil, a pastorais sociais, que estão entendendo que nossa candidatura é uma candidatura do momento, é uma candidatura que unifica essas forças. Mas eu então acredito que nesses últimos momentos, nós também iremos intensificar mais nossa participação nas ruas, nas redes sociais, e com certeza haverá um crescimento, porque as pessoas vão começar a se decidir e entrar em campo para poder impedir a mesmice que se encontra, como também outros setores que representam essa mesma política. Não há novidade dentro das 3 candidaturas maiores que se apresentam, e a gente entende que essas pesquisas, pena que a gente não tem dinheiro para contratar uma pesquisa para mostrar a nossa real condição hoje na política. O senhor acredita que pode ter mais votos do que Sônia Mirim em 2014? A posicionamento naquele ambiente era um ambiente de polarização. Foram 5 candidaturas, 2 apresentadas após o registro, a do Betinho e do nosso amigo Ayrton, foi apresentada. Então, mas as candidaturas que foram para o debate, por exemplo, foram 3 candidaturas. Então, ela teve uma grande oportunidade, naquele momento, de ter uma candidatura de esquerda sem a presença do PT,
Desde 2002 que o PT, ou seja, desde quando o Lula ganha as eleições, que o PT tem um candidatura ao governo do Estado. Teve em 2002 também o saudoso Eduardo Aduta, que perdeu para João Alves. Em seguida, Deda disputou com o João Alves 2 eleições e ganhou o João Alves 2 eleições. Então, sempre o inimigo era o PT contra o DEM. Né? Na eleição de 2014 se estabeleceu outra fórmula. Né? A ausência de João Alves e a ausência do próprio Deda pelo seu falecimento. Né? Então, nesse momento, as projeções representavam a esquerda de verdade, mas que as pessoas, como todos afirmando, tinham aquele medo, o medo, né, que o outro lado não obtivesse o controle do Estado e votou no menos pior. Nesse momento, as pessoas não precisam ter medo. Não precisam ter medo de votar. Escolha o melhor nome, o melhor candidato. Né? São 9 nomes. A gente, no segundo turno, nós vamos escolher, sim, o menos pior, mas no primeiro turno tem que escolher aquele que tem mais proximidade com sua ideologia, né? Com o que você pensa que você quer para o nosso Estado. Bom, conversamos com o candidato ao governo do Estado de Sergipe, policial militar, bacharel em ciências contábeis, 41 anos, bacharel em ciências econômicas, 41 anos, Márcio Souza. Márcio, para a gente finalizar esse bate-papo que nós tivemos aí com os internautas, a gente queria que você deixasse uma mensagem para o povo sergipano. O que é que o povo sergipano pode esperar do futuro governador Márcio Souza? Então, primeiro agradecer esse espaço importantíssimo de estar dialogando com o internauta, dizer que Márcio Souza tem um compromisso com a transparência, com a participação popular, com a retomada do crescimento econômico desse Estado. Né? Nós temos um compromisso de estabelecer novas relações políticas e nos próximos 4 anos restabelecer Sergipe como destaque nacional. Não um destaque negativo, mas um destaque positivo de gestão eficiente, de política pública e participação popular. Esse será um governo que vai retomar e aprofundar o sonho do povo de Sergipe para as próximas gerações. Bom, gente, começamos com o atual candidato pelo PSOL, Partido Socialista de Liberdade, Márcio Souza, candidato ao governo do Estado de Sergipe. Com o Márcio começamos uma série de entrevistas, né, Diogo? Com os outros 8 candidatos, né? 8, me parece que João Tarantella... João Tarantella acabou em pizza, né? Parece que acabou em pizza. Então, vamos aí ter mais 7 entrevistas ao longo dessa semana e também entrar pela outra semana. Espero que tenhamos contribuído para que você possa entender o melhor dessa eleição e fazer melhor ainda. Não deixe de votar. Voto não tem preço, voto tem consequência. E essa consequência você vai sentir nos próximos 4 anos. Queria agradecer a você, internauta. Queria deixar agora a palavra com o grande idealizador disso tudo aqui, que foi o jornalista Diogo Oliveira, pudesse encerrar e dizer que a partir de amanhã, né? Amanhã estamos aqui às 6 horas. Estaremos aqui e a gente está esperando o apoio do público, com mensagens, com dúvidas. A gente vai deixar aberto espaço para o público mandar perguntas, sugestões também para os candidatos, e a nossa relação tem que ser feita diretamente com o público, porque a gente está fazendo isso daqui para esclarecer a sociedade sergipana, não está fazendo pensando só na gente e na promoção do nosso site, mas fazendo para promover o debate público para a sociedade sergipana. Márcio, muito obrigado, boa campanha, gostei muito de lhe conhecer, achei que você é um cara muito preparado, tomara que Deus possa lhe cobrir aí de bênçãos e quem sabe você está no segundo turno das eleições do governo do Estado de Sergipe. Obrigado. Valeu, gente. Até amanhã, se Deus quiser, viu? Vamos lá?